Hoje é sexta-feira. As pessoas costumam falar que mandar mensagens uma para outra dizendo sextou, aquela alegria. Quando eu era jovem, eu amava quando chegava às sextas-feiras, porque a programação da farra já estava feita. O final de semana era para farrear, beber, dançar, curtir. Na segunda-feira, às vezes eu perdia até o emprego, porque eu não conseguia fazer e trabalhar na segunda-feira, porque eu passava o final de semana nas farras. Chegava na sexta-feira, a destruição chegava no final de semana junto. Hoje eu me alegro porque eu recebo a sexta-feira, recebo o final de semana bem e na segunda-feira também estou bem. Tudo isso eu devo a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador da minha vida, o Criador do universo, esse ser que criou essa obra tão linda, que somente Ele pôde fazer isso, mais ninguém abaixo da terra nem dos céus, abaixo dos céus e também acima dos céus. Não existe outro ser que tivesse feito alguma coisa a não ter sido Deus, né? Javé, o Rafá, Jeová, como a pessoa crê no nome dele, o eu sou. Nossa, infinito os nomes que é dirigido a Deus, porém eu chamo Deus do meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, né? E só gratidão por mais uma semana que Ele me sustentou. Foi maravilhoso levantar de manhã, colocar os pés no chão, levantar os braços para o alto e dizer obrigado, Deus, por eu estar de pé, me prostrar e agradecer pela minha vida, pedir proteção à minha casa, minhas filhas, os amigos e até mesmo entregar os inimigos nas mãos dele e agradecer a Deus por tudo. Foi Deus que fez o meu corpo, foi Deus que colocou um fôlego em mim para conversar, para me expressar. Foi Deus que fez a massa, né, química que desce, faz a pessoa ficar no chão, não ficar flutuando. Foi Deus que colocou as glândulas nos meus ouvidos para que eu pudesse me equilibrar. Foi Deus que colocou os pontos da força no meu corpo para que eu pudesse trabalhar e ficar de pé, que são os meus polegares. A pessoa que não tem polegares não consegue andar, não consegue fazer nada sem os polegares das suas mãos, até faz com o tempo, com habilidade, mas Deus deixou nossos polegares dos pés e das mãos para que nós pudéssemos nos movimentar melhor. Então Ele pensou em tudo. Deus, Ele colocou em mim o movimento, as articulações. Então às vezes eu começo a contemplar o que Deus fez no meu corpo, quem sou eu, como eu existo. Em cada movimento que eu faço no meu corpo, eu vi que foi Deus que fez e é algo tremendo. Você tem um corpo que o corpo todo se movimenta sem precisar você ligar botões, uma máquina. A sua respiração que vai e você continua naquele processo, porque na verdade a respiração não vai e volta, nunca volta o que você soltou. O que você inspira não retorna, é um novo ar. Então é maravilhoso poder contemplar essas coisas, parar e analisar. É impressionante quando se para refletir os nossos olhos que vê cores diferentes, os nossos ouvidos que conseguem captar sons diferentes, os movimentos do nosso corpo, os braços, os dedos,
tudo que há em nós, os nossos fios do cabelo, ele conta um por um. As estrelas dos céus, ele tem o nome de todas elas. Um ser que consegue dar um passo sobre os montes, as montanhas. É algo tremendo, impressionante. A palavra fala, a Bíblia deixou registrado que os pés dele estão na terra e os céus é o seu santuário. Olha o tamanho desse Deus. Quem é nós? Quem é você? Quem é alguém? Quem é algo ou alguém que foi consagrado e visto como um Deus diante do Deus Todo-Poderoso? Quem é? Será que existe alguém para apontar? Alguém para competir com Deus? O único que tentou competir se deu de mal foi Lucifer. Lucifer quer dizer anjo de luz. Ele não é mais Lucifer. As pessoas chamam ele, mas ele não é mais Lucifer. Ele não é mais anjo de luz. Então, sem ofensa, claro, né? Estou apenas explicando. Então, ele tentou competir com Deus e perdeu sua glória. Lucifer, ele era um anjo que, depois de Deus, era ele. Nem Jesus era citado depois de Deus, e sim Lucifer. Tem uma passagem que fala, não lembro agora, que eu também não ia gravar o vídeo para falar sobre isso. A Bíblia tem uma passagem que fala que quando Lucifer se apresentava diante dos anjos, os anjos se prostravam e adoravam Lucifer. Lucifer tinha uma coroa de pedras preciosas que resplandecia quando ele andava. As vestes dele, branca como neve, ele era maravilhoso, ele era lindo. Lucifer ele era respeitado, considerado por todos os anjos. Era o anjo mais lindo, bonito que existia no céu, era Lucifer. Deus, ele era o chefe, Lucifer, ele era o chefe de todos os anjos nos céus. Jesus não era citado no período que Lucifer estava reinando lá no céu. A coroa dele, a Bíblia refere como algo lindo. Imagine quando ele se apresentava nos céus, os anjos tudo se curvando perante ele. Foi por isso que tinha 30% dos anjos com ele. E quando Deus viu que ele estava fazendo reunião às escondidas para derrubar ele, ficar acima dele até, ele então tirou as vestes dele. Tirou as vestes, tirou a coroa, tirou sua glória, tirou seu brilho. Hoje ele não tem vestes, ele anda nu. Eu assisti uma entrevista de um ex-satanista que ele... satanista é religião, tá, pessoal? Não estou falando nem ofendendo, não. Satanismo é uma religião mesmo. E ele era convertido ao satanismo e ele via, quando ele era preparado para ver Satanás, porque ele estava explicando que não é qualquer um que pode ver, que consegue ver. Existe todo um processo para poder a pessoa conseguir ver Satanás. Então ele falou o seguinte, que via Satanás um homem grande, enorme, estatura bem desenvolvida, porque quando os anjos, o Filho de Deus, se contaminou com as mulheres, que tem lá em Gênesis, eles eram estatura de mais de 3 metros de altura. Eram homens gigantes, por isso que quando as mulheres tiveram filhos, geraram filhos com essa altura, eram homens gigantes enormes. A história dos homens gigantes, filhos dos anjos com as mulheres, é uma história tremenda. Então, esse ex-satanista, esse seguidor, diz que ele se apresenta, é um homem comum, a altura de um homem, só que pode uma altura bem enorme, grande, né? E viu o genital dele, tem genital, mas é nu.
a pele dele não tem aquecimento, é uma pele gelada, e os olhos dele não é os olhos de humano como os nossos. Os olhos dele é como se fosse um túnel, foi a referência que ele deu. É aqueles olhos que às vezes a gente vê até em filmes e tal, que é vazio, são os olhos vazios, que não tem, é como se fosse uma luz lá no fim do túnel. Então é uma luz longe, é um olho diferente, mas que eles veem. Só que ele explicou o seguinte: não é qualquer um que vê. A pessoa gela na hora que vê ele, toma aquele impacto, porque a presença dele consegue impactar as pessoas e a pessoa fica, diz que às vezes até fora de si. Também com Deus acontece isso. Deus disse para Moisés que Moisés queria ver muito Deus, a imagem de Deus, e, e ele suplicou para Deus que queria ver teu rosto, eu quero ver teu rosto. E Deus, ele falou para Moisés: Moisés, no dia que um homem me vê, ele morrerás. Então, quando os anjos se apresentavam para as pessoas, se transformavam em ser humano. Já no caso de Satanás, não consegue, ele foi tirado esse poder. Mas os anjos, quando se apresentavam no passado para as pessoas, se materializavam. A prova é lá em Jó, quando os anjos foram para... Em Jó não, em Ló, quando foram avisar Ló acerca da queima que ia ter na cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos se materializaram, tanto é que eles queriam, os homens queriam violentar sexualmente os anjos, então eles se materializaram. Mas já no caso de Satanás não tem esse poder, mas ele pode entrar na mente de uma pessoa e fazer o que ele quiser, desde quando a pessoa dê espaço, né? O próprio Deus disse: mente vazia é oficina do diabo, né? Não é ofensa, é uma referência da Bíblia que aí vai ter que reclamar com quem escreveu. Se a pessoa tiver com a mente vazia, desocupada da presença de Deus, então ele pode sim ser instrumento do inimigo, e inimigo de Deus, na verdade, né? E fazer o que quiser. Então, eu louvo a Deus por eu ter esse conhecimento, eu louvo a Deus por estar no lado de Deus e não de Satanás. Eu nunca imaginei ser uma satanista. Eu conheço pessoas que é satanista, e são pessoas que também cultuam a Deus também, buscam a Deus também. Satanás, ele é um Deus terreno que, inclusive, se encontra com Deus todos os dias. Posso depois fazer um vídeo sobre isso. Então, eles se conversam, eles se veem, ele tem acesso ao céu, ele dialoga com Deus, mas é inimigo de Deus. Então, a mensagem que eu vou deixar para quem chegar nesse vídeo aí: procure ser amigo de Deus. Porque do mesmo jeito que ele tirou a glória de Lúcifer, do mesmo jeito que ele tirou as vestes de Lúcifer, ele também pode tirar as vestes de qualquer um. Não é as vestes terrenas, roupa, mas as vestes espirituais, porque ele é dono de tudo, ele é que comanda tudo, ele complica, descomplica, depois explica e te diz como verifica. Então ninguém consegue explicar ele, ninguém consegue entender ele, porque às vezes você sofre muito, muito, mesmo conhecendo a Deus, e não entende por quê. E quando se permanece firme, lá na frente, depois que você chorou muito, ralou muito, mas permaneceu firme com ele, é que ele vai te dizer: eu fiz aquilo tudo com você para você chegar até aqui. Aí é que você vai dizer: ah, Deus, ainda bem que eu consegui chegar até aqui. Foi porque o Senhor me ajudou. Então, que Deus te ajude, te dê forças para continuar
Em todas as provas que eu passei, vejo quanto Ele cuidou de mim, quanto Ele está do meu lado. E o mesmo desejo para você. Tenha um excelente final de semana. Com todas as lágrimas e angústia, fica firme com Deus, porque se com Ele a gente acha que está ruim, imagine sem Ele. Deus abençoe. Deixo para você uma reflexão acerca dos finais de semana, das sextas-feiras. Também quero dizer para você que não importa como está a situação, não importa o que te fizeram, não importa como está a vida, tenha bom ânimo. Neemias 8:10 fala que a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente desfalece, quando a gente se entrega, Ele fica triste. Então não importa como está a vida, como está a situação, como você se vê. Tenha bom ânimo, não deixe Deus triste. Ele precisa da tua força para que Ele se alegre. E que você possa refletir nessa mensagem. E é isso que eu tenho para te dizer nessa sexta-feira.